Oi, pessoal, tudo bem? Retomando nossa leitura, estamos no capítulo 6, cujo título é Vigie Suas Palavras. Eu vou estar agora fazendo a segunda parte da leitura e o subtítulo é Justificado ou Condenado pelas Suas Palavras. Vemos que as palavras trabalham a seu favor ou contra você. A Bíblia diz que você será justificado ou condenado pelas palavras de sua boca. Mateus capítulo 12, verso 37 diz: Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Na verdade, essa passagem não está falando sobre condenar você ao inferno, mas sobre as coisas que você pode ter nesta vida, na terra, e as recompensas no céu. Precisamos vigiar o que dizemos, colocar uma sentinela sobre a nossa boca. Em Romanos capítulo 3, do verso 3 ao 4, a palavra diz: De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Em outras palavras, se alguém aparecer com aquela velha incredulidade dizendo: eu não creio que isto vai dar certo desta vez, ele diz que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Quando você chegar ao céu, será julgado sobre em quem você creu, em Deus ou no homem. O homem diz: está piorando, você não pode fazer isso. E não é apenas o mundo que diz isso. Há alguns cristãos que parecem ter sido salpicados com medo, rolaram na dúvida e foram recheados com incredulidade e receberam um isolamento contra a palavra de Deus. Eles acreditarão em tudo, menos na palavra de Deus. Alguns engolirão a maior mentira do inimigo, mas não acreditarão na verdade mais simples de Deus. Eles dirão: sim, irmão, sei que isso está na Bíblia, mas você não entende. Sim, eu entendo. A palavra diz que funciona, mas você está dizendo que não. Você simplesmente não entende, eu ainda sinto a dor. Mas a palavra diz que você está curado. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Não nego a existência da dor nem da doença, mas eu nego o seu direito de continuar no meu corpo. Os sentimentos mudam, a palavra não muda. Se você não se sente curado, vá para a palavra e receba alguns sentimentos. A palavra de Deus no seu espírito mudará as suas sensações físicas. Subtítulo: A palavra traz saúde. Provérbios 4, do verso 20 ao 22 diz: A palavra é saúde, remédio para toda a sua carne. A palavra trará saúde ao corpo físico. A questão é: se alguns não creem no que você disse com relação à cura para o seu corpo ou ao suprimento das necessidades financeiras, essa incredulidade impediria o tipo de fé de Deus, a fé que fala, de operar? Deus nos livre disso acontecer. Sejam os homens mentirosos, mas permita que a palavra de Deus prove ser verdadeira. Observe que ele disse que você deve permitir que a palavra seja realmente manifesta, graças a Deus, para serem justificados nas tuas palavras. Subtítulo: A confissão da palavra. Em Mateus capítulo 10, verso 32, lemos: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Você não pode separá-los. Ele sugere que se você está confessando Jesus, está confessando a palavra. Ele é o Verbo vivo de Deus. Ele disse: se vocês confessarem a minha palavra diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Ao analisarmos o grego, isso poderia estar escrito deste modo: então eu lhes darei uma audiência com o Pai, glória a Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 15, João disse:
E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Em outras palavras, se você tiver uma audiência com o Pai, terá a sua oração respondida. Se você me confessar diante dos homens, disse Jesus, ou seja, se confessar a sua palavra diante dos homens, ele lhe concederá uma audiência com o Pai. Algumas vezes confessamos, não sei o que fazer, isso não vai dar certo, não creio que isso vai funcionar. Então, nós oramos sobre isso crendo na incredulidade e não conseguimos uma audiência com o Pai. Você sabia que pode crer na incredulidade? Algumas pessoas realmente têm fé na incredulidade. É isso que você está fazendo quando diz, não pude fazer o que a palavra diz que posso fazer. Eis um exemplo. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Vocês venceram porque o maior está em vocês. Vê 1 João capítulo 5, verso 18. Agora, se você negar isso, você está na incredulidade e liberou a fé em uma afirmação negativa. Mas eu não posso, eu não sou capaz. Jesus disse, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 33. Ele disse, eu vou negar você. Jesus é o mediador. Ele está intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Isso significa que Jesus confessa ao Pai o que dizemos desde que isso concorde com a palavra. Em outras palavras, ele disse, se você confessar a minha palavra diante dos homens, eu confessarei o que você diz diante do Pai. Você terá uma audiência com o Pai. Ele disse, aquilo que você ora está de acordo com a palavra. Eu providenciarei para que isso chegue ao Pai. Você terá uma audiência com Ele. Então, você terá as suas orações atendidas. Mas se você não fizer isso, eu o negarei diante do Pai. Isso não será transferido ou transmitido a Ele. Quando você começa a orar e diz, Senhor, eu orei isso e não está funcionando. Essa é uma afirmação de incredulidade e você liberou fé nessa incredulidade. Jesus não vai até seu pai e diz, pai, ele orou, mas não está funcionando para ele. Isso é contrário à palavra de Deus. Ele negará essa afirmação diante do Pai. Quando você ora assim, sua oração nunca chega ao céu. Você pode esquecê-la, ela não vai chegar lá. E aqui paramos neste vídeo e continuaremos no próximo para concluir o capítulo 6.